O Sem Censura está começando agora. Hoje é Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Nós vamos conversar com a infectologista Márcia Rachid sobre a prevenção, o tratamento e os números da AIDS no país. A Fundação Viva Cazuza está lançando hoje um concurso para escolher os melhores vídeos sobre o tema Você que se cuide. A presidente da Fundação, mãe do Cazuza, minha queridíssima Luciana Araújo, vai falar sobre esse concurso que tem como objetivo aumentar a conscientização da população para os perigos da AIDS no Carnaval de 2012. O deputado federal Jean Willis finalmente veio aqui. Vai falar sobre a proposta de emenda constitucional para que o casamento civil possa acontecer entre todas as pessoas, independente da opção sexual. Ele vai explicar para a gente também a diferença entre esta proposta do casamento e a da união civil. Vamos conversar com a atriz Thalita Caralta, que faz o maior sucesso como a Janete do Zorra Total. Thalita vai contar sobre a carreira, sobre a Janete, a peça Favela, um texto que conta a rotina de um dia numa comunidade carente que ela está fazendo, enfim. Não tá bandida não, né? A bandida é a outra, tá só um pouquinho, né? Tá. Estamos recebendo os dois hoje, Tiaguinho e Péricles. Eles estão aqui para falar pra gente sobre o fim do Exalta Samba e sobre o começo das carreiras solo dos dois. Já ganharam Grammy juntos, agora vão ganhar separados, né? Mas sempre sem drama, sem trauma, né? É. E quem está aqui com a gente também para falar da memória, da reinvenção de histórias, é o escritor mineiro Humberto Werneck. Histórias que ele ouviu ou viveu. Assunto do livro de crônicas Esse Inferno Vai Acabar. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar falando do casamento, porque há uma grande confusão, né? Tem sim. Assim, mas já não tem, não foi aprovado pelo Supremo? Não foi. O que foi aprovado Foi uma equiparação da união estável homoafetiva à união estável entre pessoas de sexos diferentes. A união estável não é casamento, né? Não permite, não ordena, não institui a família, porque existe um parágrafo na Constituição, o artigo 226, desculpe, um artigo na Constituição, o artigo 226, que trata das relações conjugais. Há um parágrafo terceiro nesse artigo que diz que, para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, podendo esta ser convertida em casamento. Então, por conta desse parágrafo terceiro, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado não estendem o direito ao casamento civil aos homossexuais. Então, enquanto o Legislativo não faz isso, o Supremo equiparou a união estável, ou seja, dá alguns direitos àqueles casais que já vivem há anos em situação de união, né, em união estável. Alguns direitos sucessórios, mas ainda não institui essa união como família, com todos os direitos que a família tem, contemplados pelo Estatuto da Família. Quais são os direitos que a família tem? São muitos direitos, Leda. Por exemplo, se a gente Mas consegue... destaca para mim o que você considera importante para lutar por isso. Eu acho, por que é importante a gente lutar? Porque o direito ao casamento civil nos transforma numa entidade familiar. Sendo entidade familiar, nós vamos gozar automaticamente do direito à adoção. Se um casal homossexual institui uma família, ele vai poder adotar filhos sem precisar pleitear na justiça, sem precisar constituir um advogado e batalhar na justiça. Quer dizer, você vai passar pelos trâmites que todo casal passa. Você vai fazer as entrevistas com o juiz, tudo que com a psicóloga, exatamente. Tudo que tem que ser feito. Mas atualmente não pode. Você sabe que nós temos alguns casos de casais que conseguiram, mas muitos juízes negam. É mais fácil um homossexual adotar sozinho uma criança do que se ele se apresentar como um casal. Enquanto dupla. Enquanto dupla, exatamente. Com o reconhecimento da união estável agora, muitos casais que viviam em regime de união estável foram reconhecer sua união estável no cartório e estão pleiteando a adoção. E aí é uma outra etapa, ou seja, você, além de constituir um advogado para reconhecer a sua união estável, porque não é um direito, é uma jurisprudência, né? Você tem que constituir um advogado, tem que submeter à apreciação de um juiz, o juiz não vai negar, porque o Supremo decidiu assim, ele não vai negar, mas ainda assim você tem que submeter à apreciação do juiz. Muitos casais decidiram, depois de reconhecer sua união estável, adotar crianças. Mas se a gente conquista o direito ao casamento, tudo isso passa a ser automático, um direito. Você não precisa mais constituir advogado, porque você goza automaticamente dos direitos da família. Esse seria o ponto. Esse é um ponto importante. Eu tenho amigos que estão casados há 32 anos, assim, e tem um documento em cartório. Sim. Não sei se é por conta do patrimônio. Não, o documento em cartório é por patrimônio. Só que a gente casa, não é só por uma questão... Né? E garantir os direitos sucessórios.
Mas a gente casa, quer dizer, a gente se une a alguém não só por uma questão sucessória, econômica, patrimonial. Você se junta porque você tem um projeto de vida comum com essa pessoa. Você tem um projeto de felicidade, como os casais héteros têm. E você, ao constituir, ao encontrar essa pessoa e constituir com ela um projeto comum, você quer ser reconhecido como família e quer que o Estado lhe garanta todos os direitos. Por isso que a gente batalha pelo casamento, porque a gente quer os mesmos direitos com os mesmos nomes. Em que pé está isso? Olha, é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. É a PEC 122? Não. Aí é o PLC 122, é um outro projeto, é uma outra bandeira do movimento, que é a equiparação da homofobia ao racismo e ao antissemitismo. É uma outra bandeira. Essa bandeira do casamento, quer dizer, a PEC eu não propus ainda porque eu preciso de 171 assinaturas dos deputados, eu consegui 90 assinaturas por enquanto. Quando eu conseguir as 171, a gente protocola e aí a gente espera o tempo, né, da tramitação de uma proposição legislativa. Por isso que eu estou fazendo uma campanha, né, a gente está lançando uma campanha pelo casamento civil igualitário, que é para esclarecer a sociedade como um todo, inclusive envolvendo artistas e tal, para que a sociedade pressione de fora para dentro o Congresso Nacional a garantir ao conjunto da população o direito ao casamento civil. Porque atualmente o casamento civil só é garantido aos heterossexuais. E eu faço essa questão de distinguir civil de religioso, né? Porque muita gente confunde, acha que a gente está pleiteando o direito a casar nas igrejas cristãs. E não é isso. A gente quer o direito ao casamento civil, aquele que é dissolvido pelo divórcio. Isso tem que ficar claro. Claríssimo. Isso também ajuda, inclusive, as assinaturas. Né? Ajuda, exatamente. Ajuda bastante. E, na verdade, o que é essa... Por que você está sendo... Porque eu li ontem no Twitter várias ameaças de morte a você. Tem muitas ameaças de morte. Essas ameaças começaram já no primeiro mês do meu mandato. São muitas ameaças graves, outras apenas xingamento, injúria, mas as ameaças mais graves, eu montei um dossiê, encaminhei para a Polícia Federal, comuniquei a ministra dos Direitos Humanos, né, a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, ao ministro Zé Eduardo Cardoso, da Justiça, e também encaminhei um ofício com o mesmo dossiê ao presidente da Câmara, Marco Maia, para que todos os poderes fiquem cientes de que eu venho recebendo essas ameaças porque estou tratando desse tema, né? Da cidadania LGBT. Todas as ameaças têm um fundo religioso. Eu me lembrei agora do Luiz Eduardo Soares, né, um antropólogo maravilhoso. Ele disse para mim, não negligencie essas ameaças. Ameaças nunca podem ser negligenciadas, porque ainda que essa pessoa que liga para o gabinete, faz ameaça e que deixa a ameaça no Twitter não vá fazer nada, ela incita o entorno a fazer. Ela incita o entorno a fazer. Uma das ameaças disse... Um deles pode fazer, né? Pode. Em nome dela. Não sei se você viu aquela que disse que um tiro no escuro... Não, um tiro na calada da noite poderia resolver o problema. Então, a pessoa disse isso escreveu isso, né? Fez a ameaça e logo depois deletou o perfil para poder não ser rastreado. E as outras... Disso, é covarde. Covarde. Essas ameaças são sempre covardes, porque eu acho que elas são... anônimas. Aproveita o Twitter, aproveita Sempre. a internet, o anonimato. E telefone. Porque telefone também? Também, no gabinete, né? A gente recebeu algumas ameaças vindas de telefone. Aliás, eu decidi procurar a polícia depois que eu recebi as ameaças por telefone. Enquanto estavam nas redes sociais, eu estava, sei lá, levando, né? Me desestabilizava, é verdade, mas eu estava levando. Mas quando partiu para o telefone, eu disse não, então preciso tomar certos cuidados e por isso eu comuniquei. Eu acho que você está certíssimo, eu também não gosto nada disso. Né? Ameaçou, pode fazer, não sei quem é, não sei como é. E se a gente lembrar, por exemplo... Se a pessoa pensa em dizer isso, é porque ela pensa ela isso. É capaz de fazer. Então ela é capaz. Ou ela pode incitar alguém a fazer. A gente não pode esquecer que aquela tragédia que chocou a todos nós, de Realengo, ela foi antecedida por um discurso de ódio que estava presente nas redes sociais. Ou seja, o assassino prenunciou nas redes sociais da internet aquela barbárie. Então, diante disso, eu não posso negligenciar mesmo. Mas também não vou recuar. Se alguém acha que eu vou deixar de lutar pelos direitos humanos e incluir na pauta dos direitos humanos os direitos dos homossexuais, está muito enganado. Eu não vou recuar. Eu vou manter a campanha do casamento civil, ainda que muita gente tente confundir a opinião pública, dizendo que a gente quer casar nas igrejas. Eu vou manter essa batalha porque eu acredito que o direito ao casamento está ligado ao direito inalienável à vida e à felicidade. Mas é uma coisa bem brasileira também, essa coisa de desqualificar a coisa para... Você vê, toda vez que tem um crime contra a mulher, desqualifica-se a mulher. Ela não presta, ela usava uma roupa esquisita, ela... Não sei o quê, ela não tem um bom comportamento. Eu acho tão triste e... Não pode matar, é isso que é a questão. Assim. É difícil acreditar que alguém tenha esse preconceito tão grande, assim, não só no caso do homossexualismo, mas
todo tipo de preconceito, Que né? fique tão Chega, incomodado, né? esse Com a cor ponto do de te outro, com a ameaçar opção de- do outro, que né? Mas tem um dos caras que me ameaçou, quer dizer, a gente não conhece a identidade dele, mas ele tem um site que é muito acessado e ele hospedou esse site nos Estados Unidos para não ser rastreado. Um dos posts dele citava você e citava a sua namorada. Eu vi isso. É um horror aquilo. Eu vi isso. Então, esse cara que fez as horror, ameaças tô até contra mim. arrepiada, Eu é vi mesmo? isso, eu vi isso. É um horror, Leda. Nossa Senhora. É um horror aquilo. É. Então, é esse senhor, ou essa senhora, que a gente não sabe nunca a identidade, que me fez as ameaças. Foi ele que criou a comunidade Matem João Willis no Orkut. Nossa, É uma comunidade no Orkut, foi tirada do ar. A gente fez uma reunião com o Google. E o Google, eu tenho que agradecer muito ao Google, porque a representação do Google no Brasil foi a Brasília, se reuniu comigo, tirou a comunidade do ar e ajudou bastante a gente, deu muitas dicas que a gente transferiu para a polícia para ver se a gente cruza dados de acesso e chega a essa pessoa que está por trás desse site. É um site Ameaçou você, a Fernandinha? Não, não me ameaçou, não. Ele fez um Racismo. texto, assim, muito racista, um dos mais racistas que eu já vi na minha vida. um horror. Como que a Fernanda tinha coragem de se relacionar com um negro. Pro negro. Assim, negro não, macaco. O macaco, ele chamava de macaco. É um horror, Leda. É um horror. Caramba, É um horror. É um horror. Mas dá até medo, né, de encontrar uma pessoa dessa. Mas o texto é muito forte. O assim, texto é muito. forte, é pesadíssimo, é muito pesado. Você precisa ver o texto que ele fez em relação a mim. A maneira como ele me trata e o que ele propõe, o que ele rancor, né? sugere que se faça comigo. É um horror. Então, assim, existem pessoas, o mal existe. A gente acredita que não, mas o mal existe. O mal é uma estrutura de pensamento, né, que a pessoa desenvolve e ela pode incitar. uma doença mesmo. Claro, né? uma pessoa que tem Consciência coragem de mesmo. escrever uma barbaridade dessa, pesadíssima, ela pode Enxerga fazer. isso como possível, né? Vê uma possibilidade. Hein? Thalita, desculpa. Enxerga como possível, né? O simples fato de você ligar, você já vê isso como possibilidade mesmo, né? De em algum Deus momento me fazer livre, isso em vai alguma fazer. situação. E essa PEC 122? É o quê? O PLC 122. PL, que eu vi você falando isso, Falando mas também. eu me confundo um pouco com essas coisas. Não, PEC, você PL, e todo mundo se todo confunde. mundo. Você Essas agora não se siglas. confunde mais, porque agora tu já está quase um ano nisso, né? Já estou quase ano nisso, eu já não me confundo. Mas a PEC é uma proposta de emenda constitucional que altera a Constituição Federal. O PLC é um projeto de lei complementar que altera um projeto de lei já aprovado. O PLC 122 altera a lei do racismo, incluindo, equiparando a homofobia ao racismo e ao antissemitismo. Esse projeto vai ser votado semana que vem, na próxima semana. Ele está no Senado, ele não está na Câmara. E a relatoria dele é da senadora Marta Suplicy. Ela Mas eu li que ela modificaria modificou. alguma Ela coisa. modificou, inclusive contrariando o movimento LGBT, né? Quer dizer, alguns setores do movimento LGBT que são contrários a essas concessões. Ela fez, me parece que no texto dela ela fez concessões aos evangélicos, à bancada evangélica no Senado. E o projeto foi retirado, quer dizer, ela descaracterizou o projeto. O projeto não altera mais a lei do racismo. É uma matéria meramente penal, né? Que não trata da injúria homofóbica, trata apenas do crime de agressão, de assassinato. Quando, na verdade, a gente tem que enfrentar a injúria homofóbica, porque é a injúria que antecede o crime. Claro. Quando você desumaniza os homossexuais, você legitima toda a violência contra ele, né? Se você não trata os homossexuais como sujeitos morais, você legitima toda uma ordem de opressão e de violência contra ele. Então, a injúria homofóbica, ela tem que ser tratada como uma injúria racista. Ela é tão horrorosa, ela dói tanto, ela fere tanto quanto a injúria racista, quanto o antissemitismo. E é uma coisa da cultura brasileira, porque quando um carro te fecha no trânsito, muito frequentemente as pessoas xingam de coisas ligadas à etnia, E a à opção, sexualidade. a sexualidade, a opção sexual e tal, não é? Ou- Lembra aí, eu não posso ficar falando isso essa hora, os palavrões que dizem, mas não são sempre são ligados a muitos, isso. Desde criança. Desde sempre, né? É Os sempre piores assim. sentimentos vêm à tona. Vem à nesses tona momentos. numa fechada no trânsito, numa ultrapassagem. É sempre em cima Sempre. da opção sexual ou da escolha, ou não sei mais qual é Da o politicamente orientação. correto. Orientação. Acho que a opção se- Eu já da vou opção ficar sexual doida acho com que é essas mais coisas que vocês inventam, com essas orientações. Da opção sexual acho que é mais séria do que da cor e tal. Porque Até porque mas as contra a pessoas mulher têm medo do também. que está dentro delas, né? Elas têm medo delas mesmas. Né? Meu Eu Deus, o acho- que pode acontecer comigo, né? sim. Mas o curioso é que use... Eu acho isso, que uma pessoa que fica tão incomodada
com a orientação sexual do outro, é porque não está seguro Porque de não si, saiu né? do armário ainda. Porque senão, não é? Porque senão a pessoa fica tranquila. É a opção dele, não é nem sua. Por que você está tão aflito? O armário, Eu acho tão simples isso. o armário às vezes é tão cruel assim que mesmo nós, os negros, nós, os homossexuais, nós, as mulheres, nós nos fechamos no armário e a gente tem uma relação vergonhosa com nossa própria posição de sujeito, né? Muitos homossexuais passam a vida no armário sem se assumir direito por conta disso, né? Muitos negros também não têm orgulho da sua negritude. Fazem pessoas infelizes, os filhos infelizes. Isso mesmo, Luciana. Isso É mesmo. bacana que o que você está tentando não é só uma mudança nas atitudes, mas uma mudança de consciência, né? Algo que se faça realmente Agora, pensar eu sempre- diferente mesmo. Eu sempre penso no preconceito pensando em gente que não tem caráter, seja ele de que tipo for. Eu acho que é intimamente ligado à falta de caráter. Você vê o preconceito contra a AIDS. Você sabe como pega, como você pode evitar. O câncer existe há 100 anos. Márcia está aí, que pode me corrigir. Existe há 100 anos e até eu tive câncer há 6 anos atrás, de mama. E não tem ninguém na minha família, então eu não sei como eu peguei essa doença. Agora, a AIDS, você sabe, eu não vou ter AIDS, a não ser essas crianças que nascem da mãe HIV, né? Então, se você sabe, hoje em dia, infelizmente, essa doença está aí, todo mundo tem que Mas melhorou aceitar. um pouco isso, não melhorou o preconceito? Preconceito, mais ou menos. Porque eu me Não lembro acho de que não nota, melhorou, assim, não. dentista que não atendeu não sei quem, porque a pessoa A estava... Cazuza foi um, Pois o dentista olha. não atendeu. Mas, de qualquer jeito, foi há 20 e tantos anos atrás. Hoje em Mas você dia, acha que isso diminuiu avançou? muito pouco. Muito Melhorou, pouco. é. Com as minhas Melhorou num crianças, aspecto existe e pelo piorou menos em velado. outro. Porque aí eu dou logo escândalos. Com então as suas as crianças, a pessoas pessoa ficam tem com que, medo. além de preconceituosa, tem que ser corajosa. Exatamente, a minha enfrentar. É, porque a Lucinha vai pronto uma confusão que que é melhor você atender e não complicar, né? Mas assim, normalmente, então, com pessoas que têm ou menos possibilidade de enfrentar, ou menos coragem, ou menos visibilidade, Com toda a coisa certeza. deve ser pior, Claro que sim. né? Se é porque a E Márcia você não acha Rachid que isso que é falta de trabalha... caráter? Claro Acho. que é. É ligado intimamente. Tá ligado, sim. Até porque também a epidemia, a Márcia pode também me corrigir se eu estiver enganado, uma das características da epidemia é a pauperização hoje em dia, né? Deixou de ser uma doença de classe média alta, para atingir a massa pobre. E aí, quando você conjuga os dois preconceitos, a coisa fica pior ainda, né? verdade. Que é o preconceito em torno da pobreza, né? Imagine, Mulheres. negro, homossexual e com AIDS. Que os Nossa, coitados devem sofrer. Eu sei porque eu tenho lá, na cesta básica, eu tenho os pacientes adultos, você não sabe o que é. Eu virei psicóloga. É muito triste. E está aumentando o número ou diminuindo? Estamos O caminhando número para dos contaminados Existe, está aumentando porque tem morrido menos. Então, aumentou o número, né? São duas situações distintas. Diminuiu a mortalidade porque tem acesso ao tratamento. Mas, surpreendentemente, ainda tem muita gente se infectando. E, Jovens, né, de um modo geral. exatamente. E quem é que está se infectando? O jovem, por causa desse buraco do acesso ao tratamento. Porque todo mundo morreu e quem está se contaminando hoje? Quem não viu essas pessoas morrendo? Quem estava nascendo nos anos 80. Então, quem está se contaminando hoje? faz todo sentido agora É o você jovem falando. de 20 e poucos anos. Então, a gente atende pessoas, que idade você tem? 24. Que idade você tem? 23. Que idade você tem? 25. É esse. E aí, quando a gente volta, é só fazer a conta. O coquetel aparece em 96. Que idade esse menino tinha em 96? 15, 14. Ele estava começando a se relacionar sexualmente, já tinha coquetel. Então, ele não viu essa história que nós vimos. Ele não levou o susto que a gente Ele levou. não de levou perder susto amigos, nenhum. perder Agora, Ele não viu filho, Uma ninguém aparência com AIDS. boa, Quando eu né? pergunto, você já viu alguém com AIDS? Eu não. Você conhece alguém que tem o vírus? Só eu. Vários amiguinhos dessa mesma idade têm o vírus, mas eles não sabem porque eles não falam. Por isso que eu acho que o preconceito aumentou. Porque naquela época, como tinha um medo generalizado, e até porque muitos E a aparência morriam, deles também ficava, eles você olhava acabavam e sabia. falando e tinham uma aparência. Hoje ninguém aparenta Hoje a nada. aparência não- Então ninguém fala que tem HIV. Eles têm vergonha de ir ao posto buscar remédio porque eles têm medo de encontrar alguém que tem HIV também. Então o preconceito, num outro aspecto, piorou muito. É impressionante. E tem uma outra coisa que, lamentavelmente, nesse novo
perfil epidemiológico, né, esse crescimento do número de infectados entre os 14 e os 25 anos, os gays voltaram a ser um grupo preferencial. Exatamente. Foi o grupo que mais aumentou. Foi entre 14, 15 a 24 e o homossexual masculino outra vez. Porque eles não conhecem a história da epidemia. E eu eles faço, não viram. Márcia, uma relação disso com a homofobia. Também, eu acho que quando o jovem gay é destituído do direito de ver seu afeto representado positivamente nos meios de massa, na publicidade, na TV, quando ele não vê o beijo gay, quando ele não vê o afeto, ele vai viver uma sexualidade clandestina, portanto, sujeito... Contribui muito. Contribui bastante. Muito. Então, a homofobia não é só a morte, Leda, como eu estava dizendo para você, o espancamento. Essa homofobia social, ela também leva a esse tipo de vitimização. É um polvo, né? Tem vários tentáculos. Assim. E tem uma característica hoje também que é diferente. Eu que acompanhei essa epidemia, são 30 anos agora de epidemia, que é a droga sintética. E às vezes eu me vejo fazendo a seguinte pergunta: quantos êxtase você toma no final de semana? E a resposta é assim, 4. Eu falo, dá para ser 2? Aí, não, 2 não dá, porque 2 não faz efeito. Eu falei, mas 2 já não pode. Dá para ser nenhum? Não, não dá para ser nenhum. Então, é uma incoerência, porque eles usam muita droga sintética. Ketamina, que é anestésico. Um dia foi anestésico, não é mais, porque é tão tóxico. Então, o risco de ter uma parada cardíaca, porque eles associam antiviral com droga, é enorme. E aí a droga sintética que leva à compulsão sexual. E aí camisinha não existe. Camisinha, nessa população de 20 e poucos anos, homossexual que está se infectando, não existe. Preservativo 0. Então tem que começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo. E urgente. É uma nova epidemia e é lamentável. E ela tem novas características. É lamentável. Né? E junto a tudo isso, a AIDS saiu da moda, né? Também. Exatamente. Me preocupa. A gente faz eventos, Leda, sobre AIDS, até para os médicos, faz para leigo, faz para médico. As pessoas não vão, porque não se fala mais em AIDS como se falava, não atrai público. Nesse sentido, eu tenho que parabenizar, embora não seja do meu partido, eu tenho um espírito republicano, eu vou parabenizar a ação da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, a coordenadoria lá da diversidade, fez uma ação acho que do sábado, os postos vão estar abertos para testes voluntários, para que as pessoas façam testes. Hoje está tendo todos também os pela postos Secretaria do Estadual. município vão estar abertos para atender quem quiser que seja. O dia O inteiro. dia inteiro aqui no Rio. Muito legal. bacana. E eles vão iluminar o Cristo de vermelho, vão para chamar a atenção para essa nova geração. Porque tem que começar uma campanha nova, com outro olhar, porque tem que atingir e tem que pensar de novo. Também da tem que cabeça de atingir um esse grande grupo. militante que eu adoro de paixão, que é o Carlos Tufes. O Tufson, Eu já trouxe ele aqui para falar é isso, ele já veio. O Tufson está por trás da coordenadoria, por isso que eu citei. Eu falei com ele no Twitter antes de vir para aqui, eu falei, olha, eu vou Ele citar. estava lá na Viva Casinha. Eu vou falar da campanha, porque ele é bacana, o Ele Tufson é sabe militante. mais que eu, quer dizer, eu não sei nada, mas ele sabe muito mais que eu, ele sabe tanto quanto as médicas. Mas a gente arranjou um coleguinha. Eu conheço. Não, estou brincando como coleguinha médico, sabe assim? Ele é militante de tudo, inclusive não conseguiu se casar. Pois é, Não lamentavelmente, foi? né? A Essa festa campanha. pronta. Mas foi lindo o casamento dele. Encontrei o João lá. Foi lá que eu falei pra ele, como assim você não vai naquele programa? Eu vou, Ele claro. tá aqui hoje. Ele casou de fato, mas não Foi. casou de direito. Por isso que essa campanha também Eu é cheguei para a incomodar resolver. em Brasília amigos meus, dos ministros todos lá, mas não consegui absolutamente nada. Eu mandei uma carta também Estava muito em cima da hora também, para o né? ministro quando do Supremo, para o Gilmar Mendes. Foi eu tão falei com bonito ele o por discurso e-mail. Da da mãe Glorinha, dele, foi né? lindo, né? Da Glorinha foi lindo. Foi lindo, eu E fiquei saiu emocionado. ao som de Cazuza, preciso dizer que te amo. É verdade. Faz sentido. Bom, vou ter que fazer um intervalo, mas eu volto aí, tá? Já, já. Então, ficamos combinados assim, Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. 15 mil mortes
por AIDS em 1995, foram 12 mil no ano passado. Onde você está? Eu estou nesse segundo parágrafo aqui, No dizendo ano que são passado, dados do quase Ministério 12 da mil Saúde. pessoas. É aquilo que eu falei. Na Então, realidade, está muito séria a coisa, porque de É. 95 para 2011 não era para ter diminuído muito. Ao todo são 600 mil casos de AIDS. E no início teve aquela mortalidade novos casos? toda. Não, total, de Total. casos. Então teve aquela mortalidade toda, e aí depois do coquetel tem uma estabilidade, mas uma estabilidade em relação ao número de pessoas que morrem. E não como nós gostaríamos que houvesse uma interrupção do número de novos casos de contaminados. É isso que então a gente tem que trabalhar, né? Então, quer dizer, na A gente, realidade, governo, até sociedade tem, civil, que é todo esse mundo. primeiro dado aqui, que tem uma redução em 2010 num total. Mas o que está acontecendo? Está havendo uma mudança em relação a alguns grupos. Então, agora tem mais mulheres se contaminando, não tinha quase mulheres infectadas e mais mulheres se contaminando. Com isso, até aconteceu essa semana, porque só se fala nisso essa semana, então uma pessoa veio me perguntar, Márcia, me explica que esse gráfico está aumentando o número de homens heterossexuais? Ela me mostrou que faz assim a curva. Eu falei, claro, não tinha mulher infectada, não tinha homem heterossexual se contaminando. Agora tem mulher infectada, o homem heterossexual acha que não está em risco, ele não usa camisinha, ele agora se expõe. Ele tem relação sexual sem camisinha, ele se expõe. Então, aquele grupo de homens heterossexuais aumenta. Então, o que está acontecendo é uma mudança do aspecto dessa epidemia. E aí vem o que o Jean salientou. O que a gente não entende, que não deveria ser assim, é que sempre o foco foi em cima do homossexual, pelas razões óbvias, que acaba sendo um grupo mais exposto por várias razões que não dá para explicar, deveria ter interrompido esse processo, mas não interrompe pelas outras características, justamente da clandestinidade, essa questão da droga que eu falei que facilita, a compulsão sexual sem preservativo, uma série de coisas. Aí, novamente, para surpresa, que faz com que o governo novamente faça uma campanha voltada para o homossexual, que um grupo que já deveria não estar se expondo, do jovem homossexual volta a ser o foco. Então, no Brasil, outra vez, entre 15 e 24 anos, homossexuais masculinos aumentando. Então, essa história no mundo inteiro... Mas faz sentido pelo que você disse, porque essas pessoas não viram ninguém morrer de AIDS. Exatamente, mas não viram mesmo. Então não levaram o tranco que a gente levou, as nossas gerações levaram. Eles estavam nascendo naquele início, naquela confusão de todo mundo morrendo. Eles começam a se relacionar sexualmente naquele finalzinho dos anos... no início, né, dos anos 90. Meados dos 90. Meados dos anos 90. Em 96, com o coquetel, eles estão com 14 anos, 15 anos. Eles não têm noção. Eles não têm noção, literalmente. E a nossa geração, a minha geração, eu tenho 37 anos, né, a gente se organizou politicamente, para citar Caetano Veloso aqui, para deter a propagação do HIV entre homossexuais. Então foram os homossexuais que tomaram a iniciativa de se organizar politicamente para deter a epidemia. Essa nova geração também, ela é despolitizada, e por ser despolitizada, ela desconhece esses direitos e essas políticas conquistadas graças à organização. Mas o desafio que eu acho para vocês que trabalham no programa de DST-AIDS é fazer uma campanha que, ao mesmo tempo, contemple a prevenção para as novas gerações e trate com respeito e sem preconceito a pessoa vivendo com HIV. Porque também a gente tem que lembrar disso, né? Há uma série de pessoas que convivem com HIV e que a gente não pode cair no discurso estigmatizante dessas pessoas. Claro. Né? Aquela Eu acho que esse discurso ainda há um preconceito mesmo quando a pessoa... sim. Leda, isso que é decepcionante, porque tem muita discriminação ainda, muito preconceito. E isso não acaba, é impressionante. Parece, como vocês estavam falando, é uma coisa que você não consegue explicar. Por que tanto preconceito? Eu acho que é porque, Márcia, assim, tá ligado, é uma doença que está ligada às correntes de vida, né? O sangue e o sêmen. E no primeiro momento dela, ela incidiu muito sobre a imagem. Porque existem outras doenças crônicas, por exemplo. A pessoa que tem que fazer hemodiálise a cada semana tem uma vida muito mais torturante do que uma pessoa que convive com HIV e toma um antirretroviral. Uma pessoa que é hipertensa tem que ter cuidados, talvez a mais que uma pessoa que toma um antirretroviral.
Entretanto, a hipertensão, o diabetes e nas doenças renais não estigmatizam o paciente da maneira que o HIV, né, estigmatiza. É lamentável. E o estigma vem por conta da questão sexual. Né, por ser uma doença que se infecta, que você contrai sexualmente, né? E aí tem toda uma culpa imbuída da pessoa, toda uma moralidade. Você sabe que eu sinto isso entre os adultos e as crianças. Você sabe que as minhas crianças, e as crianças de um modo geral infectadas, elas são felizes, elas riem, elas têm uma vida maravilhosa, elas conseguem sorrir, serem felizes. E os adultos que eu cuido são todos muito tristes, porque eles carregam uma culpa. E, além disso, a sociedade não perdoa, né? É uma grande diferença. E esse concurso que você está lançando hoje? Esse justamente foi a propósito dessa onda de pessoas infectadas jovens, que a gente resolveu fazer o primeiro prêmio Cazuza de vídeo pela internet. Nós temos o apoio do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde e da L'Oréal, que vai dar os prêmios. Então, é o seguinte, é um vídeo curtinho, você pode se inscrever pela internet. Ontem começaram as inscrições e as 3 primeiras colocadas vão ter seus vídeos trabalhados para poder serem veiculados pelas estações de TV no Carnaval. E aí o prêmio para os 3 primeiros colocados é um notebook. E eu espero que muita gente, porque eu acho que eu falar para jovem não vai adiantar nada. Imagina eu falando, usem camisinha, você vai, pô, essa velha já não usa mais nada, vai falar, usem camisinha. Né? Agora, um jovem falando para outro, eu acho que a linguagem, primeiro a linguagem na internet é a linguagem para jovem, quer a gente queira ou não. E segundo, que o jovem vai falar para o jovem, você não acha isso? Com certeza. Então, eu gostaria que as pessoas se inscrevessem, as inscrições estão abertas, é pela internet ou no nosso site. No site da Sociedade Viva Cazuza? Cazuza.com, prêmio.com.br. Ah, está na tela, a Cristina está avisando. E então o júri é de alto nível, Daniel Filho, eu exploro todos os meus amigos. Fernando Meirelles, Washington Oliveto, Preta Gil, bem Glória Pérez, nossa linda Glória Pérez. E então, eles é que vão julgar. E eu espero que isso seja uma chamada para os jovens, né? Claro. Porque o jovem falando para outro jovem, e o jovem escuta. Só para Tem mais chance. falar uma coisa importante que eu acabei esquecendo, está tendo uma epidemia também nessa população jovem de sífilis. Impressionante. Nessa população de jovens homossexuais, epidemia de sífilis, quer dizer, é um retrocesso. Gente, eu achei que isso já tinha acabado. A tuberculose voltou com a a tuberculose acaba porque ela se dissemina facilmente pela tosse. Agora, sífilis, nessa população, na mesma população, na mesma que eu acabei de falar, de 20 e pouquinhos, homossexuais masculinos que não usam preservativos, que usam muitas drogas, que têm muitas relações sexuais, aparecem em todos os momentos. E não é uma vezinha, não. Às vezes, assim, a primeira vez, aí trata, daqui a pouco, outra vez com sífilis. Então, assim, isso aconteceu, começou nos Estados Unidos, São Francisco, Miami, Nova York, foi apresentado nos congressos de AIDS, como assim, prestem atenção, porque a sífilis voltou nessa população de infectados pelo HIV e é muito pior, a evolução, o tratamento é um pouquinho diferente. E aí agora está no Rio de Janeiro, epidemia de sífilis nessa população. Então, é um retrocesso. Então, isso que a Lucinha está falando, o jovem tem que falar para o jovem, tem que usar a eles entendem a linguagem deles, né? E sobre também crack, por exemplo. Esse ano, nós recebemos 11 crianças bebezinhas lá na Viva Cazuza. E há 8 ou 7 anos a gente não tinha recebido uma criança nova. Estávamos com os nossos lá todos crescendo, dando trabalho, e adolescentes, e isso, querendo ir para a rua, para Lapa de noite, aquelas coisas que eu já tinha esquecido que existia para criança de 15 anos, assim. E agora estou lá com os bebezinhos, tive que comprar tudo que eu não tinha, contratar gente, tudo. Bebês, todos filhos do crack. Absolutamente todos, todos. Quer dizer, é muito filhos triste. de mulheres que Usuários. não usaram a maioria medicamentos, porque realmente usuários de crack, a maioria né? é filhos de população de rua e tudo. Ô, Márcio, só queria fazer, Leda, só me permita aqui. É terrível, quando a gente pensa que se livrou de uma coisa, sífilis, não era uma coisa que a gente achava que tinha acabado. Já tinha sumido. Mas só queria fazer um adendo, só rapidinho. Nada, porque tudo como volta. tem um discurso muito moralista em curso aí, e um discurso de responsabilização da homossexualidade de novo, ou seja, da mesma maneira que a epidemia voltou, agora voltou também todo um discurso opressivo em relação aos homossexuais. É importante que se diga que os jovens que estão dos 14 aos 24 anos se infectando são mulheres heterossexuais e gays.
Também. Para poder não ficar parecendo que é Só gay. culpa dos gays, novamente. Não, culpa não, essa palavra nem cabe, já, porque assim, não tem culpa, né? Não Muito pelo existe. contrário, você me conhece Claro, bastante há claro. muitos anos, eu sou radicalmente contra essa Sim, palavra, sim. inclusive quando o paciente chega a mim com todo esse discurso, porque eu podia ter me prevenido, eu falo, chorar o leite derramado não vai a lugar nenhum, esquece isso, vamos discutir daqui para frente, vamos para lá. O que passou, acabou. Isso. Então, essa palavra não cabe. O que eu acho é que a gente precisa encontrar o caminho para mudar uma atitude, porque essa atitude que está acontecendo hoje foi consequência de alguma coisa que a gente não viu, a gente não soube agir. Aí eu me coloco, porque eu trabalho na gerência, eu trabalho em programas há muitos anos, a gente não soube fazer essa campanha, alguma coisa no meio do caminho falhou. Então, não é culpa de ninguém. A gente acha que todo mundo já sabe e não é a impressão verdade. que dá Porque a é que a população gente cresce, não se sabe renova muito falar para as rápido. pessoas como elas podem se prevenir. Isso. Porque não é falta de informação. Quando você pergunta, se eu falar para qualquer pessoa como é que se pega a AIDS, como é que se contamina com o vírus, qualquer um sabe responder, em todos os níveis sociais. Então, não é questão de informação. É alguma coisa prática, é alguma coisa que naquele momento, como eu escutei de um menino que é bom padrão, é classe média, ele falou assim, ele tem 27 por aí, ele falou assim, eu não vi os grandes mitos, eu não vi um Fred Mercury, ele até citou Cazuza, eu não vi Cazuza, eu não sei, Márcio, o que é, mas eu não uso mesmo camisinha, eu não usava, né? Sim. Porque eu não pensava em HIV. Então, eu acho que a gente errou em alguma coisa. Então, essa palavra culpa realmente não cabe. Eu não julgo mas tem as que, pessoas. a gente vai ter A que gente parar para precisa estudar o que aprender é que a gente qual não é viu, o né? caminho. Talvez Pra esse passar a caminho ver. de um ensinar para o outro. Mas como eles não falam, eles próprios não falam para os outros, por isso que eu acho que o preconceito aumentou. Porque se a própria pessoa não consegue lidar com a sua soropositividade, tem vergonha da sua soropositividade, como é que ela ajuda o outro? É um desafio, né? Um desafio atrás de desafio. Na hora que a gente acha que avançou, voltou. Você não vê essa da sífilis, francamente. Francamente. Eu achava que isso, sei lá, né? Era de capa da Bíblia mesmo, sabe assim? Mas não é, entendeu? Não é? Eu ainda acho que, no caso, a televisão e propriamente as novelas têm um papel muito grande nisso. Voltar a falar sobre esses assuntos, principalmente nas novelas, gera a discussão dentro de casa. Mas você sabe o que eu acho mesmo? Novela de amigo meu tem sempre camisinha. Mas você sabe que eu acho que não Glória, adianta. Gilberto. Eu não sei qual é o que. Eu acho que tinha que parar fazer um grupo para pensar isso. Porque todo mundo sabe como é que engravida. Você vê programas de televisão de criança, gravidez na adolescência, 11 anos, 10 anos, e a garotinha diz, não, eu sabia. A mãe dá uma bronca. Outro dia eu vi uma mãe acabando com a menina, do lado da menina, e a menina está tendo filho na casa dela, e isso estava muito... tinha afeto no meio dessa brigaiada, sabe? Mas era uma brigaiada engraçada. A mãe dizia assim, eu já falei para essa menina, e a menina dizia, mas eu sei, então como é que tá grávida? A mãe... Não acredito no HIV com também, 11 né? anos, Porque entendeu? ela usou sem camisinha, engravidou. Pois é, engravidou, entendeu? Então, tem que chegar nessa população de meninos e meninas aí de né? Adolescência. É que a gente se acha mesmo um gênio na adolescência, superior, se acha pra sempre. maior. Que com a gente jamais vai Todo mundo já foi adolescente, a gente envelhece e esquece como é que era antes. Que a gente se acha na adolescência. É a questão da invulnerabilidade, né? A pessoa acha que não está Não, eu não, entendeu? Além disso, o adolescente também não desenvolveu, e ainda mais numa sociedade do consumo como a nossa, que estimula... Ela perdeu, assim, que ela desenvolve de maneira muito frágil os laços de solidariedade com a população em geral. Então, ela não entende que a prevenção, quando ela se previne, ela está fazendo um benefício para a coletividade, porque é menos custos do Ministério da Saúde, com tratamento, com prevenção, né? Não, isso não... Isso não vai chegar. E para chegar aí, meu filho... Eu disse das novelas, eu acho que não é somente um lance das novelas. Acho que cada um de nós temos essa responsabilidade. Cada um na sua forma, cada um no seu tamanho, vamos dizer assim. A gente tem que saber chegar, né? Mas aí se o seu que tá parceiro o não quiser nó. usar camisinha, use você. Quem toma conta do seu corpo é você. Isso.
O Renato Russo dizia isso, Também né? dizia Ele falava isso, assim, talvez resolvesse. é preciso se Mas a tratar... novela pode ajudar, tem que ser um conjunto da Acho que obra. sim, eu Pode. acredito que sim. O Renato falava uma coisa interessante, embora ele tenha entregue os pontos lá em 96, mas ele dizia uma coisa interessante. Eu me comporto, quando ele não se sabia que ele era HIV ainda, quando ele não tinha dito, ele dizia, o ideal é se comportar como se você fosse infectado. E então, quando você protege o outro de você, embora você não seja, você se previne. Então, Você se protege também. também né? se protege também. Então, talvez seja essa ideia. Bom, agora, vou mudar de assunto, tá? Certo? Podemos ir pro metrô? Podemos ir pro metrô. Então vamos ao metrô. Menina, que sucessão, hein? É, graças a Deus. Que barato, né? Muito legal. Estamos muito felizes com o trabalho. Ganhou prêmio e tudo, é isso? Ganhei. Legal. Muito bom. Muita mudança também, né? Assim, ainda tô me adaptando. Isso tudo tem esse sucesso, essa coisa de ser reconhecida na rua, de fazer sucesso na televisão. Isso tudo é recente? É 1 ano, 2? Quanto tempo? Já vinha, porque eu já fazia um quadro com a Catiúcia Canoro, que era o quadro da Lady Kate que a gente fazia. E aí já tinha, né? As pessoas já me conheciam de alguma forma. Agora o metrô realmente Mas o metrô se bombou. assim. fugiu, assim, do nosso controle. A gente realmente, quando constrói um trabalho, a gente não tem noção da proporção que isso vai tomar. E tomou uma proporção, assim, mega, de todos os lados, assim, todos os públicos. Então, a gente está surpreso, assim, bem surpreso. Muito bom. Eu estava contando para ela que eu fui atacado pelas feministas porque eu fui declarar no Twitter que eu gostava do quadro. Ah, é? Fui. As feministas não entenderam, assim. Eu falei, gente, é claro que eu sou solidária à luta das feministas, eu sou um radical... Só faltava ser contra. Já pensou? Não, um guerreiro contra o sexismo. Agora, uma coisa não tem a ver com isso. Tudo é grave, nada é grave. Eu falei, o metrô, a Janete, ela é bem... Ela tem uma autoestima elevada, então ela não se submete facilmente à uma tentativa. situação, né, que acontece mesmo, né? Não é algo que a gente promova ou incentive. A gente retrata, né, algo que já existe mesmo, né? E a gente tenta lidar dessa maneira com humor, né? E você, a Janete veio inspirada em alguém? Como é que é? Engraçado, não tem Você pessoa andava de metrô, você específica. viu alguma cena assim? Não. Alguém te contou? Não, esse personagem vem de um espetáculo, né? Os Suburbanos, que está em cartaz há mais de 6 anos. E quando a gente começou a ensaiar o espetáculo, a Janete trabalhava muito numa linha de ingenuidade, né? O personagem do Rodrigo era um personagem que vinha, que cortava, que vinha com muito humor, e ela sempre entrava com uma ingenuidade para dar esse contraponto. Então, tudo que eu construí da Janete, seja a voz, corpo, jeitinho de se vestir, veio dessa fragilidade dela. E foi o personagem, dentre todos os que eu faço, são 4 personagens que cada um faz no espetáculo, ela foi o personagem que mais demorou a chegar, veio vindo mesmo aos poucos, assim, ao longo desses 6 anos. No Zorra, por exemplo, no espetáculo, eu não uso peruca. No Zorra, até por eu já fazer a Clarete, já usar o meu corpo mesmo, eu quis modificar. Então, procurei uma peruca específica que pudesse combinar, mas foi tudo muito aos poucos mesmo. A coisa do inglês acentuou no metrô, sabe? Tudo vem muito surgindo assim mesmo, né? Ela cresce a cada dia, eu realmente descubro, assim, uma personalidade que vai se fechando mesmo. E na rua, as pessoas com você? Muito, muito. Uma loucura. Elas Meu falam sobrenome coisa? agora é Babu, né? Fala Babu, Thalita Babu, Janete Babu. Babu, não tem jeito, assim. Todo mundo fala assim, né? Todo mundo É fala, bem tô bem te popular bulinando, mesmo. vou te bulinar, que são os bordões, né, que a gente usa, mas o público vem falar mesmo, né? E a criança, velho? Criança, assim, o que a gente fica muito chocada com isso, assim, são públicos variados, sabe? Não só em relação à idade, mas pessoas de universos diferentes mesmo, desde, né, a gente frequenta lugares agora com premiações, que tem um público diferente dos espetáculos que a gente vai mais pro subúrbio, que foi da onde a gente veio mesmo, assim, é muito bacana, assim, a gente E são sempre reações positivas? Sempre, nunca tive nada relacionado, a não ser assim por matéria, né? Como foi a das feministas, né? Como Ninguém vira e mexe bulinou, tem. não, né? Não. Ninguém tem coragem também, não. Não que elas não tenham razão da responsabilidade que a TV tem com esses estereótipos. sim, Elas têm toda a razão. Mas tem que ter humor também Mas na tem que ter TV, humor, não é? claro, tem que ter humor. Senão a Saber vida vai ficar muito diferenciar chata. também, né? Saber diferenciar o que
na verdade, um incentivo a uma má ação e o que é você tirar o humor de uma situação que Só já uma existe. piada, Né? É saber diferenciar. Sobretudo quando a personagem tem essa autoestima, que É. resiste. Ela se acha bonita, ela fala inglês, e ela resiste, ou seja, ela não é passiva, né? E é como você falou, ela não incentiva, né? Não. Ela sempre dá, vai lá, grita, lá, fala o grita. inglês dela e não permite, né? É uma mulher muito bom séria. isso. Né? Então, longe de incentivar Ela tem uma qualquer boa coisa. postura, Tem. digamos assim. Boa postura. A Então, outra por que é isso... bandida, a outra, se bobear no final, ainda pega o pretendente da outra, né? mas também esse como eu tô bandida é assim, É o não é? quadro. Virou uma linguagem assim É o nacional. quadro do ai como eu tô bandida. Tudo é ai como eu tô bandida. Ai como eu tô bandida. Qualquer coisa que você fale, não, vou pegar aqui, não vou. Ih, ai como eu tô bandida. Qualquer... As pessoas usam mesmo, assim. Em todos os lugares. E é engraçado porque esse tipo de coisa passa, não vê classe social, não vê nada, né? Da comunidade à Avenida Atlântica, assim. Só para a gente colocar como... Isso, pra Para se dar uma situar. referência, né? Para esse tal dos Jardins, Isso. ou da Praça Savassi ao Jardim Ângela, assim, né? Isso. Transita em todas as classes sociais, em todas as comunidades, né? Que é um humor popular, né? Tem essa coisa, assim. É bem popular mesmo. Eu disse pra ela que eu não costumo ver o Zorra Total, assim, eu tenho cá minhas resistências ao programa, mas quando eu vi o quadro, eu estava em Belo Horizonte, inclusive, fui dar uma palestra, eu vi no sábado, eu fiquei fascinado, eu ri horrores, falei pra... Você não consegue não rir. Não, é impossível não rir. E além do mais que a Valéria tem um humor bicha, né? E eu estou muito habituado ao humor bicha, porque eu vou nas boates aqui do Rio de Janeiro, a Suzy Brasil, a Rose Bombom, Lorna Washington, que te entrevistou, todas elas têm esse humor, né? E o Rodrigo pegou um pouco desse humor bicha e botou naquele personagem. E não tem gay que não diga que aquele humor não existe. Existe sim. Existe entendeu? É mesmo. parte da cultura, digamos assim, que a gente chama de cultura gay nas grandes cidades. E vocês estão fazendo essa peça, a favela... Eu tô com 2 espetáculos, né? Favela, que é esse monólogo. tá aí no seu... Você tá levando o monólogo no peito, inclusive. Tô levando o monólogo no peito, literalmente. E que aí sou só eu. E tem os Suburbanos, que sou eu, Rodrigo Santana, que faz o quadro comigo. E a Isabelle Marques. E tem um grupo de pagode tocando ao vivo. Entre uma cena e outra, é bem divertido. Bem legal. Quando vai para São Paulo? Pois é, a gente já foi, acho que no início do ano passado, mas eu não sei se a gente chega a viajar com os Suburbanos novamente, porque tem uma estrutura muito grande, tem músico, né? Então, é uma estrutura maior. Mas a gente vai começar a viajar, eu com o meu monólogo, ele com o dele, e mais pro meio do ano que vem a gente está pensando em juntar e fazer alguma coisa junto para viajar a São Paulo. Pra Rodrigo viajar já fez lá. era bem prático, inclusive. A gente tinha companhia, né, na viagem. Oi? Tinha companhia na viagem, 2 em 1, assim, né? A gente tem o VT dos Suburbanos. Oi. Com licença, filha. Só dizer as 3 se fosse com Madureira já passou? Passou no tempo? Não interessa, a mulher nasceu pra esperar, né, filha? Espera 9 meses pra parir, espera a menstruação chegar, espera marido chegar em casa pra colocar a janta, né, filha? Vai esperar o ônibus é o inferno, né? O inferno! Olha eu falando o nome do cão de novo. Não posso. Ô, Betena! Minha sorte grande foi Jesus cair do céu. Eu encontrei a luz todo o caminho de Jesus. Não vou queimar mais na fogueira. Isso tem muito. Muito não, mas de vez em quando tem umas pessoas que ficam no final do espetáculo para tentar falar sobre o assunto. Nossa. Por quê? Pra tentar te... Mas vem para falar, né, da religião, que não é assim, que falou de Deus, mas, gente,
Outro dia veio uma falar, mas você debocha de Deus. Eu, não é de Deus, pelo amor de Deus. Eu debocho das relações, né, que se tem com a religião, assim, Das né? situações Das só, situações, né? de forma alguma. Quem é que vai debochar de Deus, né? Doido, né? Imagina. Não, tô bem com ele. Eu me dou De repente com ele ele fica horrores, sentido. você não tá entendendo? Ele fica magoado. Olha, mas é de gargalhar, a gente gargalhou aqui. É cartaz onde mesmo? Tá no Miguel Falabella, de quinta a domingo. É na Ilha do Governador, né? Não, Miguel Norte Falabella Shopping, é né? no Norte Norte Shopping. Shopping. Del Foi lá que você Castilho, Maria da entrevistou. Graça. Não foi? Também, Você acho que fazia um foi. talk show lá? Ah, não, foi no Shopping Tijuca que a gente fez aquela entrevista. Mas podemos fazer no Norte Shopping Podemos. também. Vou aproveitar para agradecer ao André Dias, da Globo, pela presença, pela liberação da presença da atriz Thalita Caralta aqui hoje. Muito obrigada, valeu. Continue liberando, tá, André? A gente adorou. Ela também. Fala que adorou pra me dar Adorei força. mesmo. Só vim porque adoro mesmo. Ah, Não tem... fala que adorou pra me dar força, né? Dá um abraço pro André também. Abraços pro André, vários abraços pro André. Intervalo, voltamos já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, acho que só o Sem Censura mesmo para fazer essa mistureba, mas é uma mistureba boa. Porque estamos aqui com Humberto Werneck. Humberto Werneck é um mineiro da melhor qualidade, cronista. Entre outras coisas, ele está lançando seu próprio livro, mas ele faz curadoria de exposições. Já veio aqui com outros livros. Vai lançar a obra do Otto, a correspondência do Otto Lara Rezende. Isso sim, é bacana, Leda. Estou reorganizando a obra do Otto Lara Rezende, que é uma coisa muito esfarinhada por aí. Ele próprio não cuidava da obra. Então agora a Companhia das Letras, que é uma grande editora, né, me encarregou de fazer esse trabalho e sai agora, por agora, um belíssimo começo, que é um volume de cartas de Otto Lara Rezende a Fernando Sabino. Você sabe que eu tive a honra de usar como cenário, acabei de me lembrar disso, a casa de Lucinha e João, o apartamento de vocês, para entrevistar os quatro. Os quatro mineiros, Os aquele quatro disco que o João mineiros. lançou, né? Os discos que o João lançou. Eu entrevistei lá para o Hoje. Fernando Prisca Sabino, Zeras, Otto. Fernando Sabino, Otto, nosso queridíssimo Hélio Hélio Pellegrino Pellegrino e Paulo Hélio Mendes Campos. Pellegrino. Eu entrevistei os quatro O juntos João na tem casa muitas de cartas do Lucinha. Otto para ele, interessantíssimas. Eu também tenho uma muito bonita. É? Uma delas foi publicada, uma carta do, A do do João, Otto né? para o João. Ele Saiu pro João numa Araújo, revista é. muito gozada. O Otto tentando receber as dificuldades para chegar no João e receber um direito autoral. Ah, Porque foi? as pessoas botavam... Mas é uma poesia, Ele né? chegava num lugar assim, quem é o senhor? Otto Lara Rezende. Nome artístico? Ah, que delícia. É, nome artístico. Nome artístico. Que maravilha. Mas vamos à sua arte da crônica. É o meu segundo livro de crônicas esse aí. Esse inferno vai acabar. Espero que acabe mesmo, hein? Qual inferno mesmo? Olha, de preferência aquele que tem Somos um nós. caldeirão, que tem os demônios, mas se esse aí em papel acabar no estoque do editor, eu já estou Você já satisfeito. está feliz. Né? Eu sou cronista do jornal Estado de São Paulo. Fiz crônica em vários lugares e de um tempo para cá eu sou cronista dominical, né? O que é uma coisa super legal e é um tormento também. Toda semana você... Tem que arranjar um assunto. pra Hoje eu vim no avião aí, terminando uma crônica, já pensando na seguinte. Né? Eu trabalhei no Correio da Bahia como repórter durante um tempo. Depois eu saí, quando eu vim morar no Rio, e eles me recontrataram como cronista semanal. Era uma tortura. Você tem que ter um assunto toda semana. Ele já vai ter aqui esse nosso assunto aqui todo, ele já vai ter na Podemos próxima. falar Mas a gente disso. sempre faz. Eu, na hora de maior desespero, eu lembro assim, eu nunca entreguei umas folhas em papel em branco para ninguém. Então alguma coisa vai sair. E curiosamente, Leda, você no dia que você não tem assunto, é que em geral saem as melhores coisas. Não me peça para explicar isso. Olha, eu também vou te confessar o seguinte, eu estou escrevendo toda sexta-feira no dia, sabe?
Mas tem dia que eu acho que não vai sair. Falando, mano, o que eu vou falar essa semana? Não tem nada que tenha a ver. E tem. Né? Tem uma hora que, sei lá, o que acontece. Você levanta de manhã e senta ali e faz. A E ideia vem para uma mim boa é assim, ideia. é como se fosse um Mas balaio. você pensa antes, você escreve, anota, faz anotações. Olha, sempre que eu anoto, aquela crônica não vai emplacar naquela semana. Está muito organizado, está parecendo uma matéria. Né? E a crônica não é uma matéria. É, a o meu não é uma crônica, boa o meu é mais uma conversa, é uma matéria. coisa subjetiva, né? Sim. Mas é bom que a crônica pode ser tudo. Né? Pode ser tudo. Né? Uma vez perguntaram ao Rubem Braga, que é o maior de todos, né? É. Rubem, mas afinal, o que é a crônica? Ele falou assim, olha, se não é aguda, é crônica. Logo ele, agudíssimo, né? Mas assim, Muito às bom. vezes você puxa por um fio, Leda, assim, é como se fosse um balaio cheio de linhas ali, você puxa uma, você não sabe o que virá. É. E vem num mecanismo assim de palavra, puxa palavra, assunto, puxa assunto, e você, no final, você tece uma conversinha boa, não é? Uma conversa gostosa. Tem muita coisa de memória também. E raras vezes, assim, eu me valho do acontecimento ali do dia, porque eu não sou um comentarista, eu sou um cronista, né? Mas, por exemplo, uma vez, não sei se vocês se lembram, quando o Lula anunciou que a Dilma ia ser a sucessora, isso foi em 2008, eu me lembrei da Dilma, eu me mudei de Belo Horizonte tem uns 40 anos, mas eu me lembrei nitidamente, ela morava na rua de baixo da minha. Dilma Rousseff morava ali, era Dilminha, e tinha aquele grupo de fazia festinhas e tudo isso. Eu me lembrei, gente, eu devia ter dançado mais com aquela moça. Eu poderia ser o pai do PAC, né? Muito bom, Werneck. Eu escrevi, tá nesse livro aí. Ai, que delícia. É o último trabalho aí, né? Ela não ficou muito satisfeita não, porque... Eu não digo, ela feia ela não era, mas ela fazia parte de um grupo de meninas lindas. Né? E tinha essa carinha de esquilo que ela tem até hoje. A disputa que era forte, né? Então... Ela ficava meio apagadinha ali, né? Mas ela não ficou nada apagada na vida real. de jeito nenhum, não. Aqui o panaca sou eu, né? Completamente. Agora, a não festa dos meus 8 anos, que isso? Olha... Isso é uma história triste na minha vida. Eu ia completar 8 anos e 5 dias antes morreu, envenenada, uma das minhas irmãs. Nossa. Ai, meu Deus, que horror. Enfim. É triste mesmo. Foi uma experiência super pesada. Eu me lembro que quando me contaram, eu, muito criança, né, eu fiquei frustrado que não... quer dizer então que eu não tenho meu aniversário. Né? Vocês podem imaginar a culpa que eu carreguei pelo resto da minha infância e adolescência. Nossa. Por ter pensado isso. Né? Curioso, eu me lembrei agora de um conto da Clarice Lispector. Não lembro agora se é um conto ou uma crônica que ela fala que perdeu uma tia durante o carnaval e o problema dela, como ela era uma menina, era que ela não ia poder brincar o carnaval. Ah, aconteceu isso? Minha mãe não deixou eu brincar carnaval porque uma tia é longe. Mas eu chorava, não porque ela tinha morrido, porque eu queria brincar o carnaval e não brinquei. A crônica Clarice é sobre isso. É exatamente assim. Eu adorava essa irmã, mas meu aniversário nunca se comemorava, porque 10 de fevereiro, em geral, você não tem aula, você não tem colega, os seus primos estão viajando. Enfim, eu nasci num sábado de carnaval, quer dizer, aquela bagunça. E naquele ano ia ter aquela coisa, e minha mãe estava lá produzindo um bolo em forma de campo de futebol, eu não curto tanto, mas... ia ser isso aí, de repente aquela danada me morre ali, né? E eu fiquei... sem a festa e com a culpa. Total. Então vamos mudar aqui, por que eu não virei um grande escritor, que pode ser mais engraçado ou não? Também é triste. Não é triste de jeito nenhum. Não, desde criança eu queria ser escritor e meu porque pai... eu passei o olho aqui, vi João Etienne Filho, Fernando Sabino, Alto Lara Rezende, Paulo Mescanelli, Peregrino. Essa deve ser boa, não é possível. Olha só, Os personagens são ótimos. O meu pai, citados. humildemente, ele falou, olha, eu não posso te orientar. Você quer ser escritor? Eu sou dentista, não posso fazer nada. Mas procura lá o João Etienne Filho, que era um jornalista e escritor em Belo Horizonte, que foi o aglutinador desse grupo do Fernando Sabino, do Otto, do Paulo, do Hélio, né? E procura esse camarada. E eu fui, e ele me deu uma lista de enormes, eu tenho isso até hoje, umas 5 laudas, livros que eu devia ler. Né?
E acabei que eu não li todos, por isso eu não sou um grande escritor. Ô, Beneg, essas histórias são fez- muito curiosas. Eu também sempre quis ser escritor desde menino, e quando eu tinha, acho que 11 ou 12 anos, eu escrevi uma carta a Luiz Puntel, que é um autor que mora em São Paulo, e ele escrevia para aquela série Vagalume, da editora Ática, que eu li todos, né? Escrevi uma cartinha para ele e, para minha surpresa, ele me respondeu com um postal da oficina literária dele, dizendo que achou simpática a cartinha e que, para eu ser escritor, eu tinha que ler muito. Era o postal, eu guardo até hoje, ele nem sabe dessa história. Se ele assiste o programa, ele vai descobrir hoje que... E foi muito importante, porque o incentivo da leitura foi fundamental para que a gente... Não há escritor sem leitor. Ah, sem dúvida. Mas tem umas coisas de memória aí, sabe? De repente eu recupero uma personagem. Me lembrei de uma senhora, Mineiro por exemplo. gosta muito de história, né? Tinha uma senhora em Belo Drummond dizia Horizonte. que mineiro não liga para a história, mineiro quer explicação. A melhor coisa que existe. A melhor coisa que existe é gente e história de gente. Não é? A partir daí, se você pensa, você faz. Ah, não Belas faltam bons histórias. personagens, Leda. Muito Agora bom. o seguinte, hein? Passou na minha frente, pode virar crônica. Cuidado, hein? com ele. Cuidado. Que Todo medo. cuidado é Eu sou um aspirador de inspiração. Você entende? Eu vou assim. E falando em inspiração, essa dupla aí, né? Se inspirou junto, vai se inspirar separado, sem dramas, sem traumas. Nenhum. Pelo contrário. Eu só acho que nem tão separado assim, vitórias. né? Na realidade, a gente faz muito parte um da história do outro, um da carreira do outro. Isso não vai se perder com o passar do dia. A convivência diária, talvez, mas só também, né? Lógico que é um fator predominante, porque conviver é sempre muito bom, mas cada um vai O desenvolver. problema do grupo, no caso de vocês que viajam muito, é que é quase um casamento, né? a gente se vê. Vocês estão Voltar ao sempre começo da juntos. conversa aí. Verdade. Mas não é, eles estão sempre juntos. É. Né? Eu acompanho verdade. pelo Twitter, que eu sigo lá as criaturas. Nos seguimos. E nos seguimos, e aí tá sempre, estou aqui com o governador Valadares, hoje foi ótimo, aqui não sei aonde, hoje estou aqui no Sul, os caras não param. Não. Então vocês ficavam praticamente casados esse tempo todo, né? Quantos anos? Eu completo 9 agora, em janeiro. Ele completa Casamento. 9, eu completo 23. 23. Dos 25. Dos 25, é mole? Então, assim, isso vai ser uma mudança, Vai ser uma né? mudança Isso vai ser forte. muito grande. Eu posso saber o dia que a houve? dia. Então não houve nada assim grave não. A gente conversando, né? A gente sempre pensa no que fazer durante o ano, não só durante o ano, durante a vida toda. Né? E a gente chegou à conclusão que esse era o momento da gente cada um desenvolver uma atividade paralela do grupo. Eu já tinha essa vontade há algum tempo já, o Péricles também, de lançar um trabalho sozinho. E a gente decidiu fazer isso agora a partir de fevereiro. Não é Zezé de Camargo e Luciano, não. Não, até porque eles não se separaram. Né? E no caso deles, Com chance de voltar algum dia. não, exatamente. O que nós estamos fazendo é justamente isso. Mostrando a coisa de uma forma que todo mundo entenda que a gente, tem a pretensão de voltar uma hora, mas que esse momento é importante. E o grupo está numa condição onde a gente pode se dar o luxo de fazer isso. Sim. Né? O grupo Dar uma são parada. quantos? Quantos no grupo? Somos em 5. 5. Aí você vai ficar com um pedaço do grupo, você com outro pedaço ou não? Sai, desfaz tudo? Não, cada um vai desenvolver sua parada. Né? Eu vou gravar meu disco solo, ele vai gravar o dele e cada um vai desenvolver suas coisas. Os trabalhos solos vão ser samba, vão continuar com essa sonoridade, ou você vai experimentar, fazer uma coisa diferente? Na Como é que verdade, a é? gente já, assim, dentro do Exalta, a gente sempre experimentou muito. Sim. Mas a base é A o base samba, é o que samba. Né? sempre a mesma. Mas claro que uma inovação ou outra é legal ter. Esse lance das carreiras independentes foi bacana pra gente. A gente está... É difícil para quem está de fora ver isso, né? Pelo afeto que o pessoal tem pelo grupo. Ainda bem, Isso né? até é legal. A gente sentiu que a gente é muito querido durante esse ano, inclusive por isso. Mas pra gente, o gás que nos deu para escrever, para assim, aspirações mesmo, assim, desafios novos, isso é importante na vida da gente. Eu acho que a gente não pode definir a vida, né? Assim, claro que o Exalta Samba foi e é uma felicidade muito grande pra gente, mas eu particularmente estava sentindo falta desse novo desafio,
a minha vida foi movida de muitos desafios, assim. O Exalta foi o maior deles, inclusive, né? Entrar num grupo que já tinha uma história, que já tinha um outro vocalista, que era o Krieger, que também tinha uma história linda dentro do grupo. Você substituir alguém é difícil pra caramba, né? Então foi um desafio muito grande. O fato de você ter feito fama, de alguma maneira, entrou como um elemento de impedimento ou de facilidade, alguma coisa desse tipo? Os dois. Os dois, né? Eu tô te Os perguntando dois. isso porque nós temos essa experiência Sim, comum. Participamos exatamente. de reality shows, né? Exatamente. Apesar de termos histórias anteriores e posteriores. Esse é o problema. As pessoas A maioria não acham que sabe, você... né, Nasceu ali. Ali. No meu caso, ajudou muito, quando eu entrei no Exalta ajudou muito, porque as pessoas já me conheciam, já sabiam que eu tocava pagode, no Fama, vivia com o cavaquinho na mão pra cima e pra baixo, né? Sempre citei que os meus ídolos eram de grupos de pagode e tal, mas no samba, as pessoas achavam que, quem é esse moleque aí do reality show entrou no Exalta? Sem saber que eu sempre cantei pagode, sempre tive grupos de pagode. E depois Então, 5 mas eu pessoas acho é que como o um fã- casamento de 5, né? Que em vez de um casal são 5. Eu me lembro do Barão Vermelho. Tem sempre, nas vésperas de gravar disco, todo mundo quer botar uma música sua e sai briga. Tem sempre um que é mais bonito que o outro, que a luz procura mais. Não é? E Isso é mesmo muito tem um que não é natural. mais bonito, mas a luz procura mais mesmo. Eu estou falando isso, meu filho era o mais bonito. É claro. E era mesmo. Mas a luz, independente dele ser bonito, a luz procurava com as luzes. A luz se dava com ele. Não é? É assim, óbvio. Não, eu fui contra quando eles foram se separar. Eu fui contra. Gente, o que você vai fazer na sua vida, Cazuza? Você já não se meta, o problema não é seu, é Não se meu, mete, não sei o logo quê. não quero que a gente se meta. Eu é um nunca pensei inferno. que ele fosse fazer sucesso sozinho, que o Barão ia continuar fazendo sucesso, claro. E pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas no caso do Jean, eu acho que o Jean é um dos únicos, talvez a Grazi tenha conseguido também, esteja conseguindo isso. Não tem isso como sobrenome. Venceu Não é? o estigma, né? Venceu o sobrenome, Porque assim, o hoje em dia aposto. todos os ex-BBB se apresentam como tal, né? Eu Venceu o aposto. nunca O gostei ex-BBB, disso, assim. ex-Fama, ex-Paquita. Né? Assim, Eu tenho o maior orgulho vira de um ter feito aposto, né? o programa. Um Tenho tormento. um orgulho enorme de ter feito o programa. Mas de não é ter... um título para você. né? Mas nunca foi uma coisa assim, foi bacana pra mim, serviu de material pra minha vida acadêmica, serviu, foi Mas não bacana. virou sobrenome, Mas né? não virou, nem eu queria que virasse, como você também, entendeu? E as pessoas precisam entender que a gente não precisa ser estereotipado, estigmatizado por causa dessa experiência, né? Que é uma experiência numa vida enorme, Mas né? que valeu. Que valeu, que foi Né? maravilhoso. Claro. Não precisa negar, mas não precisa também casar com a experiência, né? Para sempre. Né? Bom, então, se quiser, ó, o Exalta tá aqui, tá na área. Nós vamos ficar na área até fevereiro juntos? Isso, até fevereiro Vão cumprir a agenda de janeiro, né? Exatamente. Tem agenda de fevereiro também? Tem. Tem até o dia 22 de fevereiro. Nossa. Carnaval a gente vai estar... Carnaval? Vai estar rodando onde aí, no né? carnaval? Vamos estar em Luiz Correia também. Europa, França e Bahia, né? Salvador. Vamos estar em Salvador. Nós temos nosso trio em Salvador. É mesmo? Inclusive, No carnaval? estamos convidados. Convidados. E como é que vai ser isso depois? Compareçam, Aí depois compareçam. no trio do Exalta, Exalta Maníacos. Exalta Maníaco. Mas esse trio permanece, porque você já tem tanta coisa entregada, não falei que parece um casamento? É verdade. Que na hora de separar, né? E esse trio vai continuar A existindo? gente não conversou sobre isso, não. Não? Não. A princípio, não, né? É. A princípio, não. Será que a pode fazer separação uma- vai dar certo ou não? Tem separação que não vai dar certo. Verdade, é. Adorei isso, André. Não fecha a Claro que não. A separação vai dar certo, é muito bom. Boa pergunta. Não é? Mas a gente não dá para saber se vai dar certo, claro. Nós Mas, vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos nos dar o luxo de experimentar. Dá um tempo, né? Vamos experimentar, olha que loucura. choraram por isso. Por causa da separação Eu deles. estava entendendo bem, tia, o Exalta vai acabar. Quem é Exalta, minha filha? O Exalta vai acabar. O Exalta Samba. Eu pensei que o Exalta fosse, sei lá, um amigo dele. Quase uma entidade. Mas foi um drama, você sabe, foi uma coisa. A gente, assim, depois de anunciado, vive, né? Quando a gente convive com muita gente, então esse drama está ao nosso redor toda hora. Mas a gente volta. Vocês e foram na sempre- Quinta da Boa Vista, quando vocês tocaram com o Gil. na Isso, Quinta da foi Boa- Eles maravilhoso. não perdem nada. Hoje, por bom, acaso, que bom. não vão, porque eu esqueci de pedir ingresso lá para a Gigi. Esses meninos vão a tudo.
igualizadíssimos. De os Madonna à meninos de exaltação. Lucinha. De Madonna à exaltação. Aqui, vocês vão tocar aqui, né? Vamos. Vamos. E A gente ia vai tocar mandar uma um beijo canção. Oi? A gente vai mandar um beijo pra Fê? Sim, ela que te mandou um beijo, na verdade. Manda um beijão pra ela, querida. Sempre quando toca no seu nome, que eu vim pra cá, eu conheci a Fernanda aqui. Conheci a Fernanda É aqui, mesmo? Você é a madrinha bancada, por isso que eu falo da sua madrinha. Porque se conheceram aqui fazendo o programa. Eu falei que esse programa acontece coisa aqui. Cheguei aqui e tirei uma foto de onde eu Thalita tá, tirei uma foto e mandei pra lá onde eu te vi a primeira vez. Olha aí. Eu quero mandar um beijo pra minha família que tá me vendo lá em Manda, casa. Alô, Exato. mamãe. Valeu. Aquela sessão beijos, Mamãe, aproveita pra mandar um filho, beijo pra galera do esposa. Twitter. Galera do Twitter, verdade. muito Fica bom. ligadinho. Muito bom. Verdade. Você falou que vai tocar uma música? Isso, a gente ia cantar uma canção que faz parte desse DVD, mas o papo tava tão bom e ele tem uma canção que, assim, é bem legal. Eu fiz uma canção que fala sobre preconceito. Perfeito. Não tá nesse DVD, mas eu acho que é legal. Não tá no DVD, mas tá no outro, Tá perto no de você. No anterior. Não tem isso? Então, ó, não tá aqui, mas tá ali. É. Aí eu vou pro intervalo, volto já já e vocês cantam, Tá ok? Combinados assim, sem censura no programa da TV Brasil. Tava aqui. Ó, vou fechar um pouco o Twitter, o computador para poder... O Twitter, porque eu estava vendo o Twitter, claro, para deixar esses meninos tocarem. Vou lembrar só que a peça Favela e Os Suburbanos. Os Suburbanos está no teatro. Miguel Falabella Suburbanos, quinta domingo, e Favela tá rodando por aí. Lucinha, vamos reforçar, né? O primeiro prêmio Cazuza de vídeo. Olha o cartaz, que bonitinho. A gente imprimiu aqui. E o endereço a Cristina vai colocar na tela, né? E as inscrições começaram ontem. Começaram ontem. E vão até dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. E aí, durante os 3 primeiros colocados, receberão um notebook, terão seus vídeos veiculados na campanha da Sociedade Viva Cazuza durante o Carnaval de 2012. Teremos esperança de conscientização, vamos fazer campanha. O que vamos fazer, Márcia Rachid? Tá tendo a Além de gostar de campanha. você ter vindo ao programa, vamos Obrigada. fazer o quê? Só para falar, então, que tem uma campanha do governo que chama Fique Sabendo, que é uma das maneiras de alertar a população. Tem vários artistas que participam para as pessoas fazerem o teste mais precocemente, porque uma das coisas que tem acontecido, que também é lamentável, é que as pessoas chegam tardiamente para o atendimento. Tem várias pessoas que já chegam com AIDS. Então, as emergências, o ambulatório, não importa. Então, é uma maneira. Hoje está tendo testagem na Central do Brasil, pela Secretaria Estadual, e tem todas essas campanhas de testagem precoce. Amanhã terá da Secretaria Municipal também. Do Rio. João Willis, então... Estou aí na batalha pelo casamento civil igualitário. Também a gente vai colocar uma campanha a partir de dezembro. Muitos artistas também envolvidos. Acabei de convidar a Thalita, ela disse que vai participar da nossa campanha pelo casamento civil igualitário. Estendo o convite a vocês dois, se vocês acharem que é uma pauta pertinente. Mas claro que é. Ok? Claro que é. Bacana. Que bom. Parabéns. E aqui Parabéns tivemos pela iniciativa. Obrigado. Tivemos Humberto Werneck lançando Este Inferno Vai Acabar. Que todos os infernos acabem, né? Todos. A minha campanha é essa. E esses meninos ganharam o Grêmio. Ganharam o Grêmio com esse trabalho, Com esse trabalho, no ano de 2011 fomos escolhidos, demos o prêmio Multishow também, como a melhor banda. Ganharam tudo. Aí vão separar, vai entender, né? Mas é A preciso. câmera também cai um pedacinho, mas tudo bem. Já voltou para a mão do câmera, tá tudo certo. Necessário. É necessário. É necessário separar, até para poder um dia juntar. Né? Eu acho que exatamente. É meio como o arte da guerra, separar para ganhar mais terreno. Vamos ver o que vai acontecer, né? A Também mais pode acontecer é voltar. A sensação é a mesma de quando eu entrei também. Porque quando eu entrei também muita gente ficou, pô, pra que entrar? Agora é pra que sair? Estou agradecendo a vocês por terem vindo. Obrigado. Desejando sucesso a todos, mas especialmente as carreiras novas, as campanhas novas e velhas campanhas e todas. Boa tarde, boa noite. Não corta não, hein? Que esses meninos vão cantar pra gente. Thiaguinho Péricles, valeu. Vamos lá.
Vou te confessar, tô chateado. O pai dela ficou grilado depois que me conheceu. Até entendo ele, pois tá tudo bagunçado, o mundo tá desvirtuado, mas não é problema seu. Será que ele nunca amou do jeito que eu a amo? Tô apaixonado, eu não tô brincando. Tô tão dependente, tô carente, é quente, veja como estou. Será que porque é pretinho e é pagodeiro, mas teu coração é forte e é guerreiro, vai provar pra ele que merece esse amor, esse amor. Eu sou capaz de fazê-la feliz e nada é capaz de me impedir. Não tem regras pro amor, não tem classe, crença ou cor. O preconceito eu sei é natural, mas quando existe amor entre um casal, tudo fica tão banal. Duas vidas num só ideal. Eu sou capaz de fazê-la feliz e nada é capaz de me impedir. Não tem regras pro amor, não tem classe, crença ou cor. O preconceito eu sei é natural, mas quando existe amor entre um casal, tudo fica tão banal. Duas vidas num só ideal. Duas vidas num só ideal. Inacreditável. Super valeu. Muito bom. Legal. Valeu. Acontece, né? É, não deveria. Mas Não deveria, mas acontece. Mas querem mais um minutinho, assim. Ah, é? Que é assim, por metro. Da mesma? Da mesma ou outra, se você quiser. Se a gente ficar conversando e discutindo, também acaba antes de cantar. Vamos lá. Vamos aonde? Fugidinha. Vambora. Então vamos. Vamos que vamos cantar. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia. Toma que toma, lelê, 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 lelê. Tô bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver.